Olá, gente peregrina, olá, gente membrezina. Mas me falem, como assim até Dan? Como assim? Ah, como a gente gosta de ser enganado. Não, professor, mas eu só tenho 3 neurônios. Com 3 neurônios, você entende que Gênesis 14:14 não pode ter sido escrito nunca por Moisés. Professor, mas eu tenho 3 neurônios, mas um é cambeta, não tem problema. Professor, eu tenho 3 neurônios, um é cambeta e o outro tem enxaqueca. Não tem problema. Professor, eu tenho 3 neurônios, um é cambeta, o outro tem enxaqueca e um teve Covid. E ele está com Covid longa. Não tem problema. Se você tiver neurônio, mesmo que estrupicado, é fácil entender que você é feito de trouxa em cada pregação. Aí está Gênesis 14:14. E ouviu Abraão que fora raptado o irmão dele e fez sair os seguidores nascidos na casa dele, 8 de 10 e 3 de 100, e os perseguiu até Dan. E perseguiu, né? Perseguiu. Não é os perseguiu. E o perseguiu, não o perseguiu, mas em língua portuguesa a gente vai precisar do o, até Dan. Bem, vamos começar pelo fim, né? Como Abraão pode ter perseguido os reis até Dan, se supostamente estamos na época de Abraão? Supostamente. Na época de Abraão, não tem 12 tribos. Abraão ainda não fez saliências com a sua digníssima. Não nasceu Isaac. Isaac não fez saliências com sua digníssima. Não nasceu Jacó. Jacó não fez saliências a granel e não nasceram as 12 tribos, então não nasceu Dan. Ninguém foi para o Egito. Deus não precisou matar as criancinhas inocentes do Egito ainda. Josué não precisou mandar matar tudo quanto é cananeu, e a tribo de Dan ainda não teve o seu território sorteado, logo não tem Dan nenhum, tribo de Dan em canto nenhum. Isso aí é conversa fiada do narrador, que esqueceu de mentir direito. Eu acho que as pessoas devem mentir se quiserem mentir. A mentira é uma potência humana. Quem é de mentir, que minta. Religioso, por exemplo, mente adoidado. Não tem uma pregação religiosa em que você não escute uma mentira. Mas, se vai mentir, mente direito. Quando o escritor está escrevendo, tanto ele, escritor, quanto os ouvintes, que vão ouvir a história declamada, lida, sabem que no extremo norte do território tradicional de Israel e de Judá está situada Dan, depois que Dan foi fundada. E Dan não foi fundada antes da tradição de Josué. Logo, Moisés não pode ter escrito isso nunca. Mentem para você, porque os mentirosos sabem que mentem, não se enganem. Esses pastores de esquina nunca sentaram para estudar, esses não mentem, eles ensinam para você como se fosse verdade, porque eles acreditam que é verdade, é falso, é mentira. Moisés não escreveu nada, Moisés não escreveu nem o nome dele mijando no muro da vizinha. Tá claro? Nem o próprio nome, com mijo direto da fonte, sabe? Na parede ele fez. Mas esses pastorzinhos sem educação, sem cultura, não sabem. Então falam as bobagens. Mas esses de terno de 5 mil, mentem despudoradamente, porque construíram um edifício sustentado por mentira e tem que morrer mentindo. Agora, a gente aqui, com os nossos 3 neurônios,
um cambeta, o outro com enxaqueca e o outro com Covid longa. Quando a gente lê Dan num texto supostamente escrito antes de Dan, só se você tiver cocô de tanajura no lugar de neurônios. Então, aí está. Esse texto é muito posterior, muito posterior à história fictícia que ele conta. É um texto pós-exílico. Poderia ser exílico, professor? Bem, a rigor poderia, durante o período pré-exílico, posterior à instalação da tradição da cidade de Dan, cuja memória a gente poderá ver, por exemplo, em Juízes. Esse texto poderia ser. No conjunto, não. A montagem de forma nenhuma. A montagem é pós-exílica, mas, eventualmente, está feita com incrustações de pedaços de narrativas pré-exílicas, memórias folclóricas do povo campesino abramita. É possível. Mas, enquanto montagem, esta narrativa, Gênesis 12, 13, 14, é pós-exílica, pode ter absoluta certeza disso. Então, não caia na conversa fiada desses pregadores de terno de R$ 5.000 e diplomas de não sei do quê, que quando sabem, mentem, porque é mentira dizer que Moisés escreveu isso. Começando, então, agora do início, Abraão ouve que foi raptado o irmão dele. Aí o texto trata lá de irmão, né? Nós vamos fazer a busca na literatura e os conservadores dizem, não, quando ele fala irmão pode ser sobrinho, pode ser primo. Mas em todos os outros textos era muito claro, né? O filho do irmão dele. Ló não era irmão de Abraão, Ló era filho do irmão de Abraão, era sobrinho. Eventualmente, de fato, irmão está sendo usado aí em sentido muito amplo, mas também pode significar que estamos diante de tradições conflituosas, que na hora de serem costuradas numa ficção netflixiana, não é lá muito bem emendado, como vimos na narrativa do dilúvio. Duas séries da Netflix costuradas uma na outra e com um monte de coisa deixando claro que aquilo é uma montagem absolutamente mal feita, que nós, com os nossos 3 neurônios, um cambeta, um com enxaqueca e o outro com Covid longa, conseguimos perceber. E só não consegue perceber quem está hipnotizado pelos homens de preto, os homens de terno de R$ 5.000. Então, Abraão, quando ouve que o irmão dele, supostamente Ló, foi sequestrado, ele faz sair os companheiros dele, nascidos na casa dele, e aí aquele modo muito engraçado do judeu escrever, né? 8 de 10 e 3 de 100. 8 de 10, 18, 3 de 100, 300, 318, né? É um modo muito engraçado de escrever, né? 8 de 10. A gente falaria 10, 8, 18, né? Eles falam 8 ou 10. A gente fala 300, 300. Eles falam 3 de 100. Aqui é um pouquinho parecido, né? 3 de 100, 300. Mas o nosso 18 é 10 na frente, o 8 depois. Para eles é 8 na frente, 10 depois. 8 de 10. 8, 10, 3, 100. 318. Daí saem os 318 famosos homens de Abraão. Aí vejam que então a gente tem que fazer uma distinção. No verso anterior, menciona-se Abraão instalado nos carvalhais de Mamre. O morreu, supostamente, alegadamente, nesse seriado Netflix da Bíblia, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles vão se envolver nessa
campanha de recuperação de Ló. Mas nesse versículo, os homens de Abraão são os servos dele, né? Os empregados dele. Nossa, tinha muito empregado, hein? Isso é um latifundiário. 318 funcionários na mão dele. Era um homem de posses, um homem de propriedade. Ele tinha uma capitania hereditária de Yahvé em pleno território de Canaã. Então vamos ver como é que o versículo posterior vai emendar isso aí. Então, na verdade, não é Abraão com 318, é Abraão com 318, com mais 3, e lá foi a campanha dos 318 para o saco. É por isso que não deu certo, você gastou tanto dinheiro e deu com os burros na água, porque não eram 318. É Abraão com 318, 319, com mais 3, Man, Escol e Aner vai dar 322. Isso se Manri, Escol e Aner não tiverem também os seus funcionários. Não é 318. A numerologia evangélica estragou tudo. Aí você perdeu lá todas aquelas sessões de vamos dar dinheiro, porque dando dinheiro, Deus nos dá dinheiro. É porque 318 são os servos de Abraão, mas com Abraão 319, com Manri 320, com Escol 321 e com Aner 322, e sabe-se lá quantos empregados. Vamos esperar ler os textos para saber se esses 3 homens vão na pedrada ou vão levar lá os seus homens armados. Mas que não é 318. Não é não, sinto informar. Mas, de qualquer forma, está sendo preparada a campanha de recuperar Ló. E Abraão, os seus 318 e mais um punhado lá, vão se meter na campanha e, como é o herói da narrativa, tudo vai dar certo. Eu tenho pensado muito que na próxima encarnação eu vou querer ser o mocinho. O narrador que escreve a nossa vida, eu vou querer vir como mocinho, porque tudo dá certo para o mocinho, né? Quando você é coadjuvante, quando você faz parte apenas do aquele grupo que fica ali fazendo cara de paisagem, você é descartável, mas a não ser que seja uma história a partir de fatos reais. Por exemplo, alguém poderia escrever nos evangelhos assim: esta obra é uma obra de ficção baseada em fatos reais. Perfeito, porque a morte de Jesus é um fato real, me parece, né? Morreu. Quis cair dentro de Roma, Roma deu-lhe um peteleco, ele está rodando até hoje, morreu duro lá, estatelado, pendurado na cruz. Mas em cima, então, dessa morte, já que ele não era o mocinho, pelo contrário, era o bandido, vão inventar uma história de mocinho em que ele morreu, mas não morreu, perdeu, mas não perdeu. Então, o Novo Testamento é ficção baseada em fatos reais. Essas histórias que a gente está lendo aqui é ficção baseada em ficção. A tradição de Abraão é uma tradição real. Abraão, não. Resta ver, mais cedo ou mais tarde teremos que parar e nos perguntar sobre isso, porque a tradição de Ló era uma tradição concorrente, era uma tradição conjunta. Os camponeses que sustentavam a tradição de Abraão também sustentavam ou enfrentavam a tradição de Ló? Não sei. À frente a gente enfrenta isso. Aqui só podemos rir dos homens de preto, dos MIB de Jesus, alegando que Moisés escreveu essas histórias e eles merecem sarcasmo porque sabem que não escreveu, executam um papel falso, mas um monte de pastorzinho ingênuo e ignorante acredita piamente que a salvação da alma dele depende dele repetir a tolice de que Moisés escreveu essas histórias. Eu tenho pena dos pastorzinhos ignorantes que acreditam e caem na esparrela dos homens de preto de Jesus. Até Dan. Olha, você leu isso aí a tua vida inteira, hein? E tu nunca percebeu.
Então não ri, não vai rir dos outros, não. Você quer rir, olhe no espelho, aponte para você e diga, seu trouxa! Porque fizeram você de trouxa a vida inteira, mas com a sua conivência. Você ajudou. Você ajudou. Você fazia força para ser passado para trás. Confesso. E ria de você mesmo, porque rirmos de nós mesmos é prova de inteligência. Então vamos rir, porque eu já acreditei nesta besteira, mas eu acreditei nesta besteira porque eu reputava toda a credibilidade ao meu pastor. Não, o que o meu pastor fala é verdade divina. Mal sabia que ou era um ignorante ou me enganava. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Agora podemos dizer 1 ano do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Fizemos dia 1º de abril último. Muito obrigado a todos vocês, membros do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau.